Irmãos, estamos muito alegres pela sua presença aqui neste momento, no Santo Sábado do Senhor, agradecidos a Deus por todos aqueles que aqui estão, que escolheram esta hora, este momento, para nós podermos iniciar essa escola bíblica. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro iniciado, convido os irmãos a ficarem em pé, e nós vamos entoar a canção do hino 21. Amém, glória a Deus. Neste momento vamos efetuar uma leitura no livro de Colossenses, no capítulo 3, do versículo 10 ao 14. Faremos uma leitura alternada. Leiamos em nome de Jesus. E vós vestiste do novo, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão,
e longanimidade. Leamos todos. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Amém. Diante dessa leitura, dobramos nossos joelhos em favor desta escola bíblica. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Toda honra, Senhor, toda glória seja dada a ti, Senhor Deus amado. Obrigado, Pai, por nos conceder esta oportunidade de estarmos, Senhor, na tua casa, reunidos nesta manhã, para o estudo da tua palavra, Senhor Deus bendito. Ó Deus de misericórdia, nós te louvamos, Senhor, porque tu está conosco, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor, porque os teus santos anjos estão com o teu povo, com a tua igreja, em todos os momentos, Senhor Deus amado. Nós sentimos a tua presença, Senhor Jesus. Pai bendito, Pai de misericórdia, abençoando também os nossos irmãos, Senhor, que aqui não puderam estar por motivos de enfermidade, por outros motivos, Senhor. Eu peço a tua bênção sobre a vida deles, Senhor Deus amado, para que numa próxima oportunidade eles possam estar juntamente conosco, Senhor, para o estudo da tua palavra. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, porque só tu mereces toda a honra, toda a glória e toda a ações de graça, Senhor. Seja o teu nome, Senhor Deus bendito. Meu Pai amado, eu te peço, Senhor, neste momento, abra nossas mentes, Senhor, o nosso coração para recebermos a tua palavra, Senhor Jesus. Pai bendito, eu te louvo, agradecido, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos de ti, Senhor Deus amado. Te peço, Senhor, e agradeço em nome de Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Neste momento eu convido o nosso irmão Paulo, que estará estudando a lição com a classe. A paz do Senhor aos irmãos. Amém. Glória a Deus. Manhã um pouco fria, né? Isso significa que o nosso inverno está chegando, está batendo a nossa porta, né? Mas eu particularmente gosto, né? Eu particularmente prefiro o frio do que o calor, pois nasci numa terra quente, fui criado em uma terra quente, então o frio para mim é prazeroso, eu gosto, né? Mas nós não estamos aqui para falar do frio, né? Nós vamos estudar hoje a lição de número 6, né, que tem como tema perdoe sempre. Falar sobre perdão é fácil. Falar sobre perdoar é fácil, não é difícil. Conhecer aquilo que a palavra fala sobre perdão e falar sobre esse conhecimento não é difícil também. Mas praticar já é algo diferente. Praticar não depende somente do nosso esforço próprio. Vem de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Sozinhos, nós não conseguimos nos quebrar ao ponto de perdoar aqueles que nos ofendem. Mas a lição, ela trata deste ponto sobre o perdão de uma forma bem simples, para que a gente possa compreender a questão do perdão, a necessidade que nós temos em perdoar e as causas que ela tem sobre a nossa vida, tanto no perdão quanto na falta deste mesmo perdão. As consequências que sobrecaem sobre a nossa vida, sobre este assunto tão simples de se falar, mas às vezes tão difícil de se praticar.
O texto básico é o de Colossenses 3,13, já foi lido, né? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E que perdão, hein, irmãos? Que perdão. Para todos nós que merecíamos nada mais do que a morte, Deus nos perdoa através da pessoa de Jesus Cristo e nos dá o direito a uma vida eterna. Que perdão, que perdão, que ato grandioso que Cristo fez. Durante o seu ministério, ele demonstrou como homem o que é perdão. Perdoar aquele que te dá tapa na cara, perdoar aquele que te gospe na sua face, perdoar aquele que te chicoteia, perdoar aquele que te maldiz, perdoar aquele que te mata, sabendo que aquele ia te matar, e perdoar. E às vezes nós olhamos para o perdão e achamos que a questão do ato de perdoar é necessário que a pessoa se arrependa daquilo, da ofensa que cometeu e venha até nós. E o exemplo de Cristo mostra que não é assim. O perdão ele tem que ser dispensado ainda que a pessoa não venha se retratar, não venha te pedir perdão, não venha se arrepender daquilo que cometeu. O perdão, ele tem que ser oferecido, não como algo que venha te trazer alguma recompensa, mas é algo que é um dever de todo cristão, de todo aquele que quer seguir os passos de Jesus. E torno a dizer, não é fácil. Não é fácil. E aí eu venho aqui, antes de iniciar mesmo essa lição ela mexeu muito comigo. Apesar da gente conhecer o assunto, quando a gente começa a ler e se aprofundar no assunto, a gente começa a enxergar a nossa mazela, a nossa falha, e Deus bate doído, irmãos. Deus bate muito doído. De forma simples, porque Deus ele é simples. Mas dói demais. Porque nos últimos tempos aconteceu algo na minha vida e houve uma pessoa que me magoou demais, demais. E eu ainda não consegui perdoar. E eu sempre fui um cara que sempre bati no peito e falei, eu não tenho problema nenhum com isso. Em perdoar, em pedir perdão. Mas dessa vez, a coisa pegou para o meu lado. E eu tenho tentado trabalhar isso dentro de mim. Mas confesso para os irmãos, e isso é uma confissão, não está sendo fácil para mim encontrar força para perdoar essa pessoa. E aí torno a lição, onde vem dizer, e tenho me tornado escravo dessa pessoa. Porque a falta de perdão nada mais é do que te transformar em um escravo. Pastor Dirceu uma vez pregou aqui, falando sobre o perdão, ele deu um exemplo que eu nunca tinha ouvido ainda alguém falar sobre perdão e dar este exemplo. Que quando você não perdoa uma pessoa, é a mesma coisa que você carregar um cadáver nas suas costas. E realmente é isso, porque eu tentei matar essa pessoa dentro de mim.
mas não tem como porque ela está viva. Mas que Deus tenha misericórdia de mim e que Deus me conceda isso. Que Deus me conceda que eu consiga vencer, passar por cima disso e que eu consiga perdoar essa pessoa. Porque isso vai fazer bem para ela e muito mais para mim. Mas vamos lá a lição. Vamos estudar a lição. Ninguém jamais amou e perdoou tanto como Jesus. Ninguém jamais amou tanto e perdoou tanto como a pessoa de Jesus. Por isso que a lição vem: siga os passos de Jesus. Não foi siga os passos do irmão Paulo, não foi siga os passos do irmão Moacir, não foi do Osias, é de Jesus. Porque ele, como homem, conseguiu ser perfeito. E nós vivemos numa luta de carne contra espírito, buscando alcançar essa perfeição que eu acredito que nós não vamos conseguir, mas o fato de nós não conseguirmos sermos perfeitos não destrói a questão de nós termos que buscar essa perfeição. Eu não conseguir é uma coisa, eu deixar o assunto para lá é uma outra totalmente diferente. Então nós temos que buscar sempre isso. E a lição, ela nos traz como exemplo a pessoa de Cristo, homem perfeito diante de Deus. Homem que perdoou tanto e nos ensina tanto. Tantas outras coisas. Mas na manhã de hoje ele vai nos ensinar sobre perdão. Amém? E nós vamos para as questões. E aí nós contamos, esperamos, não é, a participação dos irmãos. Né, que os irmãos venham a participar. Né? Quando a gente falar aqui questão número 1, alguém quer responder, eu gostaria de ver mais de um levantando a mão. Né, para a gente ter que escolher ali qual que a gente vai passar, ou passar pelos 3, porque cada um tem uma visão, cada um vê de uma forma diferente, e isso acrescenta tanto para a lição quanto para a vida de todos nós. Amém? Então nós vamos para a questão número 1, e ela diz assim: leia Neemias 9, o versículo 17, o item 1, e responda: quais são os significados da palavra perdão? É certo dizer eu não consigo sentir perdão? Por quê? Alguém gostaria de responder ou trazer um comentário sobre esta primeira questão? Meu irmão Samuel, traz aqui para já te passo. E Genésio. A primeira ali do significado, né? Tem o sentido de abrir mão, de deixar de lado uma dívida. A segunda significa fazer algo confortável e a outra pessoa fazer um favor. Né? Então, é o significado, né, dessa aí, palavra perdão. Né? E porque eu não consigo sentir o perdão, por quê? Né? Eu tiro assim que eu aprendi, né? Por que a gente, às vezes, muitas horas, às vezes, não consegue sentir o perdão? Que eu creio, assim, que desde o princípio, né, que nós fomos criados, né, para a glória de Deus, mas o ser humano tem a tendência de ser assim, pensar assim, não, eu não vou querer pedir perdão, porque será que eu pedir perdão eu vou me rebaixar, assim, ficar, né? Não, eu sou eu mais eu, não, eu, né?
Porque então se torna difícil. Mas nós olhamos para a palavra de Deus, para Jesus, o exemplo maior que é Jesus, que deixou exemplo para nós. Nós temos que pedir perdão, sim. É difícil? É difícil. Mas não é impossível pedir perdão, porque a palavra de Deus fala que se nós não perdoar uns aos outros, como Deus vai perdoar nós, né? Os nossos pecados, né? Porque isso faz um bem muito grande para a nossa vida espiritual. Porque se nós não perdoar, como que nós vamos viver, né? Deus deixou para nós perdoar uns aos outros, né? É fácil, às vezes, perdoar o nosso amigo, e, às vezes, o nosso inimigo que quer fazer mal contra nós ali, muitas horas quer fazer mal. Ah, não, eu não vou perdoar. Será que nós realmente estamos fazendo a vontade de Deus? Será que realmente nós estamos com o coração aberto para perdoar e para sentir o poder de Deus na nossa vida, né? Aqui na igreja é fácil. E lá fora, no nosso trabalho, muitas horas, os nossos colegas de trabalho, às vezes, pode ofender, pode falar coisas que desagradam. Será que realmente nós estamos prontos para perdoar, né? Amém. Mais alguém quer fazer um comentário? Tá. Aqui primeiro, depois eu passo para o irmão Moacir. Paz do Senhor, igreja. Domingo passado, eu tive uma situação semelhante. Fazia praticamente 18 anos que uma minha irmã, meu cunhado, e mais outro meu irmão, não conversavam com os outros da família, né? Houve uma situação e eles discutiram, brigaram, tal, né? E ficaram todo esse tempo sem se visitar, estavam abertos a cada um para a sua vida, né? Mas esses dias o meu irmão, já faz uns 3 anos, que ele vem passando por doenças que quase levam à morte. E faz uns 15 dias, deu um infarto, ele foi levado para o hospital praticamente morto. A minha cunhada até falou para o filho dela, não precisa levar, não adianta, meu filho, ele já está morto. E o filho, assim mesmo, catou ele do chão e levou para o hospital, e fazendo respiração boca a boca, massagem cardíaca, mesmo sem saber, mas fazendo, né? E eu acredito que aquilo ali foi que ainda ele voltou à vida. E aí, foi até o conhecimento da minha irmã, que mora aqui em Pinhais, né? E ela me ligou e falou, pelo meu apelido, né? Você pode ir com nós lá? Porque eu estou assim, tá me doendo isso aí. É meu irmão e eu preciso perdoar. Quem fez a situação foi ele. Quem criou essa situação foi ele. Esse meu irmão que quase morreu e voltou à vida. Mas ela se viu no dever de se fazer de vítima, como a Bíblia fala, sem ela ser conhecedora da palavra, ela se fez de culpada e quis ir lá, né? Aí esse outro meu irmão, que também que estava de mal, né, que é o irmão caçula, também, esse meu irmão que quase morreu, colocou até na cadeia ele, para os irmãos verem a situação, como era grave, né? Esse também falou, não, eu quero ir lá também, eu quero abraçar meu irmão. Então, veja que eu fiquei, pensem os irmãos, a alegria que eu fiquei, falei, vou sim, claro que eu vou acompanhar vocês, porque eu acompanhei a situação na época. Então, nada mais, nada menos do que eu ir lá também, né, para acompanhar essa situação. Aí oramos,
né? Eu orei com eles, pedi para Deus que Deus estivesse junto, que Deus tivesse, porque o ser humano é feroz, né? Nós, o ser humano, nós não somos de perdoar, nós não gostamos de perdoar. Está em nós esse orgulho carnal, terrível, né? Como o irmão falou, nós pensamos que somos alguém na vida, nós não somos nada. Nós nascemos para perdoar, porque senão, se não for assim, como nós podemos dizer que nós conhecemos a palavra? Como? Como nós podemos dizer que nós somos crentes? Ah, essa palavra é linda, essa palavra, né? Soa bem aos nossos ouvidos essa palavra, crente. Eu sou crente. Mas de que jeito? Que tipo de crente? Né? Crente perdoador, como Jesus, né? Crente que ama como Jesus, é difícil. Então nós fomos, graças a Deus, louvado seja Deus, nós tivemos assim uma vitória tão linda, tão maravilhosa, porque nós chegamos lá, meu irmão estava aberto para a amizade. Foi Deus, puramente Deus, como diz a Mara, Deus purinho. Né? Então, porque Jesus quer assim, Jesus quer que nós perdoemos. É gostoso quando nós perdoamos. E quando nós saímos de lá, irmãos, o meu cunhado, eles não são evangélicos, o meu cunhado falou assim, mas olha, cunhada, que alívio que me deu. Então, eu pensei, meu Deus, 18 anos praticamente com esse peso nos ombros. Então é gostoso, irmãos, nós perdoar. Não importa que aquela pessoa que nos feriu diga depois, ela ou ele teve que se humilhar. Não tem problema. Jesus Cristo também se humilhou. E é gostoso nós chegar e dar um abraço na pessoa, como eu vi lá. Né? E é gostoso nós vermos daí a pessoa dizer assim, eu estou aliviada. Então, é bom perdoar. É difícil, muito difícil, mas é bom perdoar. É errado nós dizer eu não consigo perdoar. É errado. Às vezes nós dizemos, eu já falei muito, eu não consigo perdoar. Mas hoje eu posso falar, eu consegui perdoar. E quando a gente fala assim, eu consegui perdoar, né, irmã Jacira? É gostoso, gente. Olha, é uma coisa linda, maravilhosa. E principalmente quando sai lá do coração, não da boca para fora. Né? Porque quando sai da boca para fora, Jesus Cristo sabe. Jesus Cristo sabe. Perdoar não significa esquecer. Não. Não. O ser humano não esquece. Nós somos vivos, nós estamos vivos, nós não esquecemos. Mas aquela coisa, aquela ferida que estava em nós, nós vemos que está só o sinalzinho dela. Está cicatrizada, está bem, está tranquila. E daí a gente diz assim, eu tive uma vez, mas hoje eu não tenho mais. Né? Então é gostoso. Irmão Moacir. Nós não temos que sentir perdão, nós temos que conceder perdão. Não é o caso de sentir. E te digo mais, Paulo. Jesus não deu tempo para perdoar. Jesus perdoou na hora que a coisa estava acontecendo. Eu ouvia no domingo retrasado, por sinal, um cara graduado da igreja, dizer que Jesus não serve como nosso exemplo, porque ele era Deus. Eu falei, mas o que é isso? Jesus é o nosso exemplo. É ele que realmente é exemplo. Jesus estava sofrendo, Jesus estava sofrendo na hora. Não foi igual o nosso caso, que nós esperamos dar um tempo, deixa passar 6 meses, 1 ano, 18 anos. Imagina bem, o cadáver insepulto nas costas da pessoa, o cara come com ele, bebe com ele, vai ao banco com ele, dorme com ele. Puxa vida, será que o cara merece tudo isso? É benefício para ele ou benefício para você? Benefício para você, abre mão. Jesus, e veja bem, lá em Neemias fez aquela colocação lá. O Senhor tirou do Egito, o Senhor deu água para eles, deu comida para eles, deu uma nuvem para aliviar o sol, deu a claridade para a noite, e os caras assim mesmo aprontaram. Lá em Daniel fala assim, a nós pertence pecar,
a ti, Senhor, pertence perdoar. Então, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Não há uma condição, não temos condição. E mais. Quem estudou o Casados para Sempre vai lembrar, a lição do perdão é pesada. Se vocês derem uma rebuscada, vocês vão lembrar, 5, 6 anos atrás, aquele pastor do Paraguai pregou aqui nesse púlpito a respeito de perdão. Arrasou com todo mundo. Por quê? Porque todos nós temos essa dificuldade, mas nós temos necessidade de trabalhar o perdão, conceder perdão, estar aberto a perdão. Esperar passar o tempo? É complicado, porque muito tempo, como você mesmo usou o termo aí, você continua escravo daquela situação, o que não é bom para ninguém. A próxima pergunta vai ter 3 respostas aí bem interessantes a respeito de perdão. Mas é isso, né? Foi muito bem comentado aqui, né? Perdão não é algo que nós temos que sentir, se nós fomos perdoados ou se nós temos que perdoar. Perdão é um ato que nós temos que praticar. É algo que a gente tem que fazer. Não é algo que nós temos que sentir primeiro para depois fazer, né? E nem sentir depois que foi feito. É um ato. O sentimento de alívio ou algo que possa acontecer sobre a sua vida é uma consequência do perdão. Se realmente o perdão aconteceu. Eu sempre costumo dizer assim, você quer saber se você perdoou ou não uma pessoa? Se realmente foi da boca para fora ou não? Porque sentir é impossível você sentir. Mas você quer saber se realmente aquela ferida foi curada, sarada ou não? É quando você dá de frente com a pessoa sem esperar, e lógico, você vai lembrar, porque diferentemente de Deus que lança para trás das costas, que lança no fundo do mar e não se lembra mais, nós lembramos. Mas quando você der de cara com a pessoa e aquilo não te fizer mal, quando o teu peito não torcer, aí você sabe que realmente você perdoou. Aí sim, você pode até sentir, mas é o resultado do perdão, é uma consequência. Amém? Então nós vamos para a questão número 2. Que hoje me deram até 5 para as 10. Então vamos lá. Então leia os textos aqui, né, de Mateus 5, 23, 24, Salmos 32, 3 e Efésios 4, 26 ao 27, e mais o item 2, e comentem sobre a importância do perdão. O que acontece conosco quando nós perdoamos? Qual a importância do perdão? E o que acontece com a nossa vida quando nós perdoamos? Quem gostaria de comentar esta? Passa isso. Pode falar, meu irmão. Bom, a gente tem vários textos aqui na Sagrada Escritura, né? Sim. Começando pela oração do Pai Nosso, né? Que Jesus que nos ensinou, né? Nós temos que perdoar os nossos devedores, para que nós também possamos ser perdoados. Mas também que no sermão também Jesus também fala também, né? Felizes pessoas têm misericórdia dos outros, que Deus terá misericórdia delas também. Então, quando a gente perdoa as pessoas, a gente consegue viver mais em paz, mais feliz, e a gente já passa a ser muito vitorioso também. Porque a ira, o ódio, tudo traz enfermidade para o nosso corpo. E não faz bem. E aí essa ira vai aumentando mesmo. E a paz que a pessoa chega uma época que ele não consegue mais viver bem e fica doente. Né? E por uma coisa muito fácil, que é perdoar. Eu não acho difícil perdoar, não, porque eu posso até ficar magoada, mas se eu desabafar, falar alguma coisinha, daqui a pouco passa. Se aquela pessoa que me magoou precisar de me chegar e eu estou precisando, aquela mágoa já passa. Agora, esquecer que a pessoa fez, ninguém esquece. Eu falo para as pessoas, ninguém é retardado mental para esquecer de nada. Fica gravado na nossa mente, a gente vai lembrar. Mas o coração não vai sentir a mágoa. Sim. Aí é a diferença, né? Então, nós não podemos esquecer. Se nós não perdoamos, nós também não vai ser perdoado. Sabe? Então, a palavra de Deus, ela é
verdadeiro e fiel, e nós temos que se preocupar com essa parte aqui. Perdoar para ser perdoado. Até hoje eu tenho uma mágoa assim, com a minha cunhada, com a mulher do meu irmão, que faleceu faz tempo. Até hoje eu não consigo. Porque ela não vem conversar, eu não vou lá na casa dela conversar com ela, e assim fica difícil, né? E diz que a gente tem que perdoar antes do pôr do sol, antes que sobe a ira, né? Para nós. Nós temos que a gente tem que perdoar, né? Para esquecer, tá? E abraçar a pessoa e sentir amor umas com as outras. Porque senão a gente... É isso. A sinceridade é importante, né? A sinceridade e a simplicidade é muito importante nessa hora, né? Porque é uma verdade, né? Às vezes a gente deixa o sol se pôr sobre a nossa ira, sobre a nossa mágoa, e aí passa um dia e passa outro, e a gente vai se conformando com essa situação, e os anos passam até chegar a 18, 20, e quantos que a gente não conhece aí que carregam, né, uma mágoa durante a vida toda, né? E às vezes só lá no leito de morte que vai se lembrar daquilo que tem, mas viveu uma vida, e aí entra naquela questão do Salmo, né? Do Salmo que está aqui na lição, né? 32, versículo 3, né? Onde o salmista fala assim, olha, enquanto né, eu me calava, enquanto, a gente poderia até mudar aqui a palavra, né? Enquanto eu não perdoava, os meus ossos envelheciam. Né? Enquanto a gente fica calado, enquanto a gente não se pronuncia, enquanto a gente não enxerga, e quando a gente não reconhece o que a gente tem que fazer, a gente vai envelhecendo. E carregar um cadáver nas costas faz os ossos envelhecer ainda mais. Viver preso a uma pessoa, acorrentado a ela, faz teus ossos envelhecerem bem mais rápido. Irmão Paulo. Aproveitar um pouquinho a deixa dessa lição aqui, dessa pergunta, porque é até ruim a gente estudar uma lição e não falar, né? Mas é uma lição muito pesada e talvez seja o momento mais apropriado agora não de falar, ela é leve, de ela falar é simples, agora, é né? complicada de se praticar. Mas eu fico pensando assim, porque a gente às vezes tem alguma pendência, né? Mas eu queria trazer talvez um exemplo que eu tenho comigo assim de um problema que eu criei e que um amigo meu, assim, que a gente era muito íntimo e a gente teve um momento assim de discordância de ideológica, né? E de repente a gente teve um desentendimento que tocou de falar, tocou de eu falar algumas coisas meio pesadas para ele e ele para mim e tal, e eu fiquei assim, me senti muito mal depois, né, no decorrer do tempo, porque a gente conversava assuntos íntimos, assuntos de famílias assim, e quer dizer, a gente compartilhava um com o outro, e eu fiquei assim, sabe, depois pensando numa oportunidade para mim falar com essa pessoa novamente, né? E para mim parece que foi um alívio muito grande. Um dia que eu fui para a praia, naquela época eu não tinha meu carro ainda, né? Eu fui para a praia de ônibus, eu cheguei e encontrei com essa pessoa na rodoviária. Ele também, coincidência ou não, quando eu estava voltando, eu encontrei com ele na rodoviária e a gente conversou. De repente ele me puxou pelo braço, assim. Aí eu vi, nossa, parece que para mim foi um alívio, assim, parece que foi o acontecimento mais significante na minha vida, até do que mesmo os momentos que eu fiquei lá embaixo, que eu fiquei na praia, os momentos de lazer que eu tive lá, foi aquela conversa que nós tivemos ali, e depois, né, ele me convidou novamente para ir na casa dele, sabe, e disse que os filhos dele perguntavam por mim, e
por acaso, nunca mais eu tive oportunidade de falar com ele, né? Mas eu fico pensando assim, eu tive um alívio tão grande depois daquilo ali, porque antes eu tinha aquele desejo de encontrar com ele, de conversar com ele, né? De compartilhar algumas coisas, e depois daquilo não, depois daquilo teve um alívio, eu tive um alívio assim, assim que eu já não tive mais aquela necessidade, né? Então, daí eu fico pensando, né? E hoje a gente, às vezes, quer dizer, eu tenho, né, às vezes, algumas pendências, assim, que às vezes a gente pega e se afasta de uma pessoa, a gente sente a necessidade de se afastar de uma pessoa, e muitas vezes, só que eu não consigo ficar guardando mágoa da pessoa e desejando coisas más para a pessoa, né? Então, eu desejo tudo de bom para a pessoa, né, mas às vezes a gente tem que se afastar. E às vezes eu fico pensando assim naquela relação, né, de Abraão e Ló, que muitas vezes Abraão chamou Ló e falou para ele, né, para ele escolher uma parte ou outra, né, que ele ia para um lado e ambos iam ter que se afastar, né? E eu fico pensando, né? Mas às vezes a gente tem a necessidade de conversar com a pessoa, mas a gente não sabe muitas vezes se a pessoa quer conversar com a gente, né? Então a gente fica esse conflito, né? Esse conflito na vida da gente, não sei até que ponto que isso tem que ser resolvido, né? Mas a gente pede que Deus, né, dê a oportunidade para a gente, e eu acho que o problema maior que eu tinha era essa questão, e que foi resolvido, e eu acredito assim que Deus criou aquela oportunidade para que aquilo fosse resolvido, né? Fosse resolvido. E a gente resolveu numa conversa assim tão alegre que eu não esqueço, faz anos isso, e eu não me esqueço do momento daquela conversa nossa. Não foi nem uma conversa de chegar e pedir perdão, porque eu acho que a gente já tinha se perdoado, porque se eu tinha necessidade de encontrar com ele e ele tinha necessidade de encontrar comigo, então, quer dizer, eu acho que o perdão já tinha havido, né? Mas eu acho que aquela conversa ali parece que resolveu, selou uma coisa que estava pendente no coração, né? Amém. Só fechando essa questão, né? A lição ela nos traz 3 exemplos ou 3 consequências daquilo que o perdão pode trazer sobre a nossa vida, né? A primeira é que o perdão é importante para preservar a nossa comunhão com Deus. Né? O texto lá de Mateus 18, 23 ao 35, fala a parábola do credor incompassivo, né? Mas também nos retrata a questão, o seguinte, há um texto, e eu não sei agora qual que é desses aqui, mas ele fala de que para que Deus aceite o nosso sacrifício, o nosso culto, a nossa oferta, nós temos que perdoar. Porque a palavra fala, olha, se alguém lhe cometeu algo, e você vier trazer a tua oferta, deixe a tua oferta no altar, vai lá, se reconcilie com o teu irmão, e depois você vem ao altar e entregue a sua oferta. Ou seja, para que Deus aceite a nossa oferta, e aí foi as bofetadas que eu fui levando, né? E vai. Para que Deus aceite o nosso culto, a nossa oferta, nós temos que perdoar. Este é o primeiro ponto. A falta de perdão, ela acaba impedindo esta nossa comunhão, essa nossa ligação com Deus. Segundo lugar, o perdão ele é importante para manter a saúde. Saúde mental, a saúde da alma, a saúde física. Porque nos faz mal. Nos faz mal. Carregar a falta de perdão dentro de nós nos faz mal. Quem já conviveu ou convive com isso, e não há ninguém aqui que eu acho que nunca passou por uma situação de falta de perdão, que não tenha percebido isso na sua vida, que faz mal. Nos faz mal. E em terceiro lugar, o perdão é importante para não sermos vencidos por Satanás.
Deus não tem prazer nenhum em ver irmãos, familiares, irmãos em Cristo, se afastando um do outro, cruzando a rua para não se cumprimentar, não indo na casa um do outro, não indo em reuniões familiares porque a pessoa que ofendeu está lá. Deus não tem prazer nenhum nisso. Quem tem prazer nisso é Satanás. Então o perdão, ele só vem a trazer benefício para nós. Só trazer benefício. Volto a dizer, não é fácil não. Não é não. Quem diz é fácil, eu não jogo, mas eu truco. Nunca aprendi a jogar isso na minha vida, mesmo quando não era crente, mas eu truco. Não é fácil não, irmãos. É algo que vai contra a nossa essência humana. Amém? Vamos lá. Terceira questão. À luz de Lucas 23, 34 e Mateus 18, 23 ao 35, discuta com a classe sobre as duas primeiras características do perdão de Jesus apresentados no item 3. Quem poderia comentar essa para nós? Aí a gente tem que apontar, não tem jeito, né? Olha lá, pastor Moisés, lá no fundo. A paz do Senhor, irmãos. Importante seguir o exemplo de Cristo. O perdão de Jesus não se importa com o tamanho da dívida. Nós às vezes fazemos assim. Ele falou ou ela falou alguma coisa que é pequena, é fácil de resolver. Não, mas aí o outro disse, aquilo que ele me fez é muito grave. Então isso não é assim não. Irmãos, isso é muito sério. Mais grave do que isto é as ofensas que nós fizemos ou ainda fazemos a Deus. E Cristo está pronto para nos perdoar. Por isso não importa o tamanho da ofensa. O perdão de Cristo para conosco é sempre igual. Nós, se seguirmos o exemplo de Cristo, nós precisamos de ter esse cuidado especial. Esses 3 tópicos, dito pelo professor que está na lição, ele faz a gente refletir muito. E é interessante nesses tópicos, porque quando nós não concedemos perdão, ou nós não pedimos perdão, vamos continuar carregando aquele cadáver, né? E fica pesado, fica difícil, fica incômodo, não é confortável. Então o perdão é a asepsia da alma, o perdão também, ele é a faxina da mente, e o perdão é a cura das memórias amargas. Então, independente da ofensa que recebemos. Né? E olha que Jesus diz o seguinte, se o teu irmão pecou contra ti, não fica lá sentado esperando ele vir, não. Vá lá e fale com ele. Né? Aí vem um detalhe maior, depois que assim, olha, ame aquele que está causando problema para você. É inimigo, mas você precisa conceder o perdão. Na medida que concedemos o perdão ou pedimos o perdão, e quando nós fazemos isso de coração, a nossa situação está resolvida. Pode ser que a pessoa até não aceite ou não libere perdão, mas a nossa situação diante de Deus, ela está resolvida. A outra parte dessa pergunta diz que o perdão de Jesus é sem limites. Nós, humanos, fazemos assim, olha, dessa vez eu te perdoo, mas não faça outra. É comum para nós isso. E quando interrogaram Jesus a respeito disso, Senhor, quantas vezes deve ser perdoado? E Jesus pôs um número emblemático, até 70 vezes 7. 70 vezes 7, você fala assim, mas às vezes fala assim, 70 vezes 7, quem tem aí uns 70 anos, vou falar assim, vou ser perdoado 7 vezes por ano, está resolvido. Jesus falou que é no dia. Sabe o que é 490? Olha, precisa ir, vai. Não, Jesus não estava limitando, esse número é emblemático. Jesus está dizendo o seguinte, que nós precisamos também perdoar tantas quantas vezes for necessário.
É fácil? Não, não é fácil não. Mas se quisermos manter comunhão com Deus, precisamos fazer isso. Você sabe que perdão está envolvido diretamente com a nossa salvação. Ou perdoamos, ou não temos a comunhão com Deus. E o apóstolo João falou que se nós não tivermos comunhão com Deus, a nossa vida espiritual está implicada, está complicada. Nós, o escritor da carta aos Hebreus diz que tem uma raiz de amargura que ela cresce tanto que impede a nossa comunhão. Então, nós, quando alimentamos a amargura, nós deixamos de viver uma vida saudável fisicamente e nós, sobretudo, nós deixamos de ter uma vida espiritual abundante. Perdoar sem limite e perdoar sem se importar com o tamanho da dívida deve ser a nossa postura para seguir o exemplo de Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. E é isso mesmo. Às vezes a gente olha e a gente, às vezes, tem que tomar cuidado com a questão. A irmã comentou aqui sobre a oração do Pai Nosso. E ela não faz uma menção, é uma afirmação. Pai, perdoa assim como eu perdoo os meus devedores. É uma afirmação que eu estou fazendo para Deus e que, às vezes, eu tenho que repensar nessa questão. Porque, às vezes, eu não estou fazendo essa afirmação tão verdadeira assim. A gente deve pensar nisso. E a questão 3, ela vem trazer justamente isso. Que o perdão de Jesus, ao qual a lição traz que nós temos que seguir, ela não tem limite. Não tem limite para a ofensa. Não existe aquela ofensa foi maior ou menor. Ou essa vez me magoou demais. Não tem esse limite. E também não tem tamanho de perdão. Perdão é perdão e ele tem que ser concedido sempre. É um ato. É um ato. E é um ato de coragem, eu diria. Não... Às vezes nós pensamos assim, que aquele que perdoa, ele é maior do que o que pede perdão, Porque eu estou cedendo graça, Perdão é graça. Perdão é graça. Então eu estou cedendo graça. Mas maior para mim é aquele que pede, não que concede. Pedir perdão é tão difícil quanto ceder perdão. Não existe ponto maior ou menor e mais fácil do que o outro. Tanto o perdoar como o pedir, para mim, está no mesmo ponto, ele está no mesmo grau. Questão número 4. Como devemos lidar com pessoas que nos ferem repetidas vezes? Pastor Moisés até entrou um pouquinho nessa. Onde podemos encontrar forças para perdoar? Osias, que está olhando para mim tão penetrantemente assim, pode responder essa? Então vamos lá. Irmãos, ninguém gosta de se recordar de coisas ruins, não é? Eu pelo menos não gosto. Eu entendo que você, quando perdoa, diz que perdoa, você tem que perdoar mesmo. E mesmo você lembrando depois do que aconteceu, isso é péssimo, é ruim. Eu entendo que quando nós perdoamos, quando acontece alguma dissensão entre irmãos, principalmente, isso deve ser perdoado e a Bíblia, e seguir o exemplo da Bíblia, que é onde Deus lança nossos pecados? Onde Jesus lança? Para onde? Para trás das costas ou no fundo do mar? Está no fundo do mar. E está escrito que de vez em quando Deus se lembra deles, é isso? Não, está escrito que não se lembra mais. Deus nos perdoa e não se lembra mais disso. E nós temos que fazer, embora sejamos humanos, Deus é Deus, nós somos homens, Você vai dizer assim, mas nós somos homens. Somos homens sim, mas temos que seguir o exemplo de Jesus, que nos perdoou e lançou nossos pecados nas profundezas do mar e não se lembra mais. Então eu acredito que quando a gente perdoa, a gente tem que esquecer mesmo. E
Se ocasionalmente, esporadicamente, vem à mente, você tem que expulsar em nome de Jesus, falar, Senhor, tira, já passou, não quero mais pensar nisso. O pastor Moisés mencionou, né, a questão da quantidade de vezes. Alguém pode nos ofender 7 vezes? Pode acontecer? Pode acontecer. E 70 vezes 7? Não acontece. Significa que, na linguagem hiperbólica aqui da palavra, né, nas palavras de Jesus, de que nós temos que perdoar sempre. Sempre. Porque né, Ezequiel, se um cidadão te magoar 490 vezes, você tem que encher ele de tapa, né? Porque é brincadeira daí, né? Sai deu, né? Então, você tem que perdoar sempre. É isso que está dizendo aqui o 70 vezes 7. Perdoa sempre. Perdoa sempre. E a força para fazer isso vem da onde? Vem do exemplo de Jesus. Vem das orientações da palavra de Deus. E principalmente vem do Espírito Santo. Porque você magoa, é magoado, e o Espírito Santo está ali no teu ouvido todo dia. Perdoa, 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 perdoa. E você resiste, resiste, resiste. E vai acontecer tudo que já foi falado aqui. Você fica doente, a comunhão vai por água abaixo, o diabo fica saltando de alegria, e a igreja sofre, a comunidade sofre, você sofre. Irmãos, a grande escola do perdão, eu acredito que é Jesus, que é a palavra de Deus, e é a nossa casa, o nosso lar. Nós temos que ensinar os nossos filhinhos, desde pequenininhos, a perdoar, a orientar no sentido, ele magoou você, perdoa, perdoa. E eu tenho outro detalhe, irmãos, que é importante dizer. A Bíblia muito sabiamente fala que quem está ofendido tem que procurar o que ofendeu. Sabe por quê? Porque às vezes você ofende a pessoa e você não percebe. E para você está tudo bem, não é? E aí, se a pessoa não vem e fala para você, você vai achar toda a vida está tudo bem. Por isso que a Bíblia diz que a pessoa que foi ofendida tem que procurar o que ofendeu e perdoar e falar, olha, você me ofendeu. Enfim, irmãos, nós precisamos, então, seguir o exemplo de Jesus, buscar força no Espírito Santo, não é? A ciência, já foi falado aqui, a ciência é comprovado pela ciência, passou esses dias, inclusive, na TV Globo, uma reportagem, onde os especialistas confirmaram que a pessoa que tem mágoa, ela fica doente, e fica doente mesmo. Então, não é nem pela tua saúde, mas também pela saúde do teu irmão, não é? Não é só pensar em você, eu não quero ficar doente, eu vou perdoar. Não é isso, é que você precisa praticar a palavra de Deus, eu preciso, enfim. E o Pablo Júnior, presbítero Pablo, colocou aqui na mensagem dele esses dias, e aí eu até coloquei a questão da chapa quente, né? Que a minha mulher que está aqui, porque assim, quando eu quero lavar louça, isso para lavar louça eu tenho que querer, tá? Entendeu? Quando eu quero lavar louça, e aí eu ia lavar louça, eu deixava o fogão para limpar depois. Ela falou, não, limpa o fogão agora. Mas por que agora? Porque a chapa está quente ainda. E a melhor hora de limpar a chapa é quando ela está quente. Então, se o teu irmão te ofendeu, resolve logo, porque senão vai criar uma crosta, vai ficar feio, vai ficar horrível. Então, não vamos deixar criar crosta, ficar preta a chapa, porque isso é complicado. E na questão do não se põe o sol sobre a sua ira, só que a irmã falou, irmãos, é porque aqui existe uma linguagem, repito, uma linguagem hiperbólica, que é assim, fala não se pôr o sol, não é? Porque é urgente. Quando o irmão te magoou, você já tem que perdoar. Na primeira oportunidade, você tem que perdoar o irmão que te magoou e também ser perdoado pela mágoa que recebeu. Então, que nós tenhamos a força do Espírito Santo para nos orientar nesse sentido, porque assim a saúde virá sobre nós, sobre a igreja de Deus, como você mesmo disse, saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. Amém. Presbítero Adinel, pode encerrar a lição para a gente com as duas últimas questões, para a gente fechar? Né, as duas questões, a 5 e a 6, é o seguinte,
Relacione as virtudes que você pode cultivar para ter um coração perdoador. E a outra é: comente sobre a frase "para perdoar sempre, recorde os perdões recebidos". Irmãos, conforme já foi falado, né, o verdadeiro perdão, né, ele provém de uma pessoa espiritual, né, uma pessoa que tem as virtudes espirituais, enfim, que é uma obra também do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que nós devemos fazer as obras do Espírito, né? As obras do Espírito são caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Antes, um pouquinho, fala sobre as obras da carne. Então, perdoar, ele se torna mais fácil quando nós cultivamos as virtudes espirituais. Quando nós vivemos uma vida de bondade, de gozo, de fé, de mansidão, temperança, aí fica mais fácil. Se eu vivo na carne, se eu vivo cultivando as obras carnais, é difícil perdoar. Por isso que tem gente que tem muita dificuldade em perdoar, não perdoa, né? Carrega uma mágoa, ressentimentos por anos e anos, porque não vive as virtudes do Espírito Santo. Então, o viver cristão, o viver em Cristo, deve ser um exercício diário, né, de viver as obras do Espírito. Se os nossos pensamentos, se a nossa cabeça fica pensando em mágoas, em coisas que os outros falaram, em coisas, às vezes, passaram-se anos e anos e você continua alimentando, né, aquele sentimento, isso não é viver as obras do Espírito. Então, se eu quero realmente viver uma vida em Cristo, né, se eu quero viver uma vida que me facilite na hora de uma mágoa perdoar, eu tenho que viver constantemente cultivando as virtudes espirituais, né? O meu coração vai ser um coração perdoador, porque aquelas coisas das quais esse tipo de ressentimento são obras carnais. E o verdadeiro cristão, ele busca em Deus, né? Não é fácil de si mesmo, mas ele busca em Deus o perdão, né? Busca em Deus viver segundo os parâmetros da palavra do Senhor, né? E na segunda parte diz: para perdoar sempre, recorde os perdões recebidos. O último versículo que está no comentário, né, e que já foi lido: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, se nós tivermos ainda dúvidas, né, tivermos alguma dificuldade, lembremos-nos do Senhor, né, lembremos-nos de Cristo. E vários exemplos bíblicos. Estevão, por exemplo, mesmo sendo apedrejado, né, ele estava perdoando os seus algozes, aqueles que estavam apedrejando. E Jesus, mesmo na cruz ali, nem estava se referindo a coisas passadas, mas a coisas até vindouras, né, ele já estava concedendo o perdão. Então, quando nós tivermos algumas dificuldades, vamos nos lembrar dos bons exemplos, lembrar de Jesus Cristo, de outros exemplos bíblicos e, quem sabe, de outros exemplos do seu dia a dia mesmo. Pessoas que você conhece, pessoas que já te perdoou quando você o magoou, né? Porque é comum nós olharmos para pessoas que não têm exemplos bons. Mas a Bíblia diz: siga, né, ou sede o exemplo dos fiéis, não é dos infiéis. Então, as pessoas, em todas as coisas, em muitas coisas, as pessoas costumam se referir a fulano, a ciclano que faz isso, né? Só que aquilo é um bom exemplo ou não? Né? Às vezes você fala só dos exemplos negativos e não lembra de olhar para os exemplos positivos. Então, nós temos que nos lembrar sempre, sempre fomos perdoados e somos perdoados por Cristo, né? Para saber que nós também ofendemos ao Senhor. E ofendemos aquele que é maior que todos, né? E ele nos perdoou. Então, assim fica mais fácil nós perdoarmos. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos orar a Deus, agradecer pelo ensino da lição. Assunto que nós conhecemos, mas que tem que ser sempre trabalhado na nossa vida.
né? E nós vamos orar a Deus e orar também por aqueles que estarão ofertando e entregando seus dízimos neste momento. Oremos então. Santo Deus, eterno Pai, ó Pai bendito, em Tua presença, ó Senhor, nós nos colocamos. E somos gratos, ó Pai, a Ti, ó Deus, por aquilo que Tu nos instrui, por aquilo, ó Senhor, que Tu nos ensina, através dos Teus servos que fizeram, ó Deus eterno, e dispuseram do seu tempo para estarem, ó Deus, produzindo, ó Pai, esses assuntos, para que estivéssemos como igreja, ó Deus eterno, relembrando, ó Deus eterno, e que esta lembrança, ó Pai, nos fez repensar, nos fez, ó Senhor, refletirmos sobre a nossa própria vida, Pai. Trabalha, ó Deus eterno, na nossa vida, trabalha, ó Pai, no nosso coração, trabalha, ó Deus eterno, no nosso ser, no nosso interior. Trabalha, ó Pai, o perdão, ó Deus eterno, na vida de cada um de nós. Que possamos, ó Senhor, assim como Jesus, ó Deus, o nosso exemplo maior, sermos perdoadores, ó Deus, daqueles que nos ofendem. Pois isso, ó Deus, a própria lição nos traz que faz parte, ó Senhor, da nossa regeneração como novas criaturas diante de Ti, ó Senhor, como novas pessoas, como cristãos, ó Deus eterno, diante de Ti. Oramos, ó Deus eterno, para que Tu faça a Tua obra na nossa vida. E aproveitando este momento, ó Deus, nós queremos pedir a Tua bênção sobre aqueles que estarão ofertando, sobre aqueles que estarão entregando, ó Pai, os dízimos na Tua casa, ó Pai. Receba, ó Senhor, receba como um sacrifício diante de Ti, como oferta, ó Senhor, agradável a Ti. Receba cada um, ó Pai, e retribui sobre o lar, sobre a vida de cada um, segundo o Teu querer e a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.